Um ataque hacker leva mais de R$ 1 bilhão do Banco Central. E aí, o que que houve? Falha total? Foi no Pix? As suas contas foram invadidas? Vamos entender o caso ponto a ponto para você ficar esperto e entender quais providências você precisa tomar. Vem comigo porque o vídeo é importante, é serviço de utilidade pública. Vamos para o vídeo. Pessoal, ó, vamos lá. Eu vou, claro, mostrar a notícia para vocês. É bombástica, talvez o maior roubo da história que nós vimos até aqui por meio digital. Nós estamos falando de pelo menos, pessoal, pelo menos 400 milhões de uma das instituições que esses caras invadiram. Então, ó, vamos entender aqui tudo. Eu vou acompanhar com você essa notícia porque é coisa recente. Então, vamos lá, vamos aos pontos. E aqui está mostrando o valor econômico, né? Ó. Hackers desviam menos 400 milhões após invadirem empresa que conecta instituições ao Pix. Pessoal, para vocês entenderem, antes de a gente já até entrar na notícia, o Pix ele precisa passar por empresas que têm infraestrutura para conectar essas instituições ao Pix. Então, não é assim. Existe toda uma infra que precisa ser feita para que isso chegue lá, né? Então, o Banco Central ele tem esse tipo de instituição. E é isso que aconteceu. Uma instituição como essa, ela simplesmente foi invadida. Vamos entender melhor, ó. Aqui nós temos o seguinte, ó, a CIM Software, empresa que presta serviço para o setor financeiro, deixa eu aumentar para você enxergar bem, ó, se conecta com a infraestrutura do Pix. Ela sofreu um ataque hacker na terça-feira, dia 1º. Segundo os relatos, criminosos usaram a porta de entrada da CIM e teriam acessado contas reservas mantidas por 5 instituições financeiras junto ao Banco Central, conseguindo desviar pelo menos 400 milhões, gente. Então, essa CIM, de novo, não é o Banco Central. A CIM é uma empresa que fornece essa infra para o BC. Então, olha só, a CM ela foi fundada em 1992 por Orly Machado, que é responsável pela mensageria que interliga instituições financeiras aos sistemas de pagamento brasileiros, né, o SPB, incluindo o ambiente de liquidação do Pix, né? Procurada, a CM diz que está colaborando ativamente com as autoridades competentes, incluindo o Banco Central e a Polícia Civil de São Paulo. As investigações estão em andamento. Gente, vale lembrar que aqui eu vou avançar mais na notícia com vocês, mas com certeza a gente teve acesso de credenciais. E eu falo isso como especialista em segurança da informação, e para esses caras chegarem assim, levarem, com certeza tem credenciais envolvidas. E aqui não é só Banco Central e a Polícia Civil, tem que notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Com certeza, contas também foram invadidas, né? Então, ó, vamos seguir aqui, ó. A empresa, aí abre aspas, né? A empresa se posicionando e disse assim, ó. A empresa é vítima direta da ação criminosa, que incluiu o uso indevido de credenciais de clientes. Não falei? A notícia chegou para mim, eu já estou gravando para você, ó. Uso indevido de credenciais de clientes para tentar acessar de forma fraudulenta seus sistemas e serviços. Por orientação jurídica em respeito ao sigilo das apurações, a CIM não comentará detalhes do processo, mas reforça que todos seus sistemas críticos seguem íntegros e operacionais e que as medidas previstas nos protocolos de segurança foram integralmente executadas. Pessoal, vamos lá, ó. Isso aqui me causa um pouco de, né? Fico um pouco preocupado. O que acontece? Credenciais foram usadas de maneira indevida. Gente, se eu quero, qual que é, vamos analisar aqui a anatomia de um crime cibernético. Quando um cybercriminoso, ele quer invadir uma rede, um sistema, o que que ele vai fazer? Ele tem que ganhar acesso a essa rede, tá? Então ele vai estudar
como essa rede funciona, quais acessos ele consegue ter e fazer escalada de privilégio. Vou explicar melhor. Ele acessou a máquina, um exemplo aqui, bobo, do estagiário. O cybercriminoso conseguiu ter acesso à máquina do estagiário. Vamos imaginar que esse estagiário, o login dele, não tem lá tantas permissões para acessar a rede. O que ele precisa fazer, esse cybercriminoso? Escalar privilégio. Então, ele tem que procurar um perfil que tenha mais privilégio que esse estagiário, mas ele já está na rede. E aí ele vai galgar alguns acessos para chegar num acesso mais poderoso, como o de um administrador da rede, por exemplo, tá? Então vamos para a notícia, porque isso está com cara de ter sido feito desse modo, tá? Ó, uma das instituições que teve sua conta reserva afetada foi a BMP. Segundo a empresa, nenhum cliente foi impactado ou teve seus recursos acessados. Abre aspas. No caso da BMP, o ataque envolveu exclusivamente recursos depositados em sua conta reserva no Banco Central. Então, foi uma conta do Banco Central, né, da BMP, mas lá no Banco Central. Ó. A instituição já adotou as medidas operacionais legais cabíveis e conta com colaterais suficientes para cobrir integralmente o valor impactado, sem prejuízo de sua operação ou parceiros comerciais, disse a empresa, né? Gente, aqui é o seguinte, ó, e aí vamos analisar um detalhe aqui, tá? Nós temos a ISO 27001, que teve a sua última revisão em 2022. A ISO 27001 é uma ISO de segurança da informação. Poucas empresas são certificadas ISO 27001 no nosso país. Pouquíssimas. Por quê? Quando se fala de cibersegurança, de segurança da informação, é sempre algo, né? É caro, não dá para investir nisso agora. Eu não estou dizendo que esses caras não fizeram investimentos, não é isso. Mas alguma brecha teve, algum vacilo aconteceu, tá? Então, vamos continuar entendendo aqui. Ó. E por que eu estou falando disso para vocês? Ó? Olha só a atitude aqui. Ó. Fontes do setor afirmam que a CIM foi imediatamente desconectada do ambiente do Banco Central. Isso daqui é uma medida de desespero. Desconecta tudo, a gente não sabe o que está acontecendo. Sabe quando a prefeitura é invadida, os caras vão lá e desligam os servidores? É mais ou menos isso aqui. Ó. E as autoridades competentes estão conduzindo a investigação sobre o ocorrido. A Polícia Federal também deve investigar o caso. A CIM atua como, olha só isso aqui, gente, ó, a importância dessa empresa, ó. Ela atua como um provedor de serviço de tecnologia da informação, conectando instituições financeiras ao Banco Central através do sistema de pagamento e os sistemas de pagamentos instantâneos. Ela faz a conexão com a rede do sistema financeiro nacional para participantes que não têm essa ligação direta com o BC. Então, é um intermediário. Aqueles caras que são menores, provavelmente, tem que passar por esse cara para chegar até o Banco Central. Então, veja só. Ó, uma pequena fração do dinheiro desviado teria sido recuperada pelas instituições afetadas via MED. Olha aí, ó. Eles mesmos acionaram o MED, ó, que é o Mecanismo Especial de Devolução do PIX. Já falei bastante sobre ele aqui. Ainda assim, participantes da indústria criticam a segurança do BC. Ele coloca aqui, ó, abre aspas. Todos os bancos são obrigados a ter travas de volumetria e o Banco Central em si não tem. Como consegue desviar pelo menos 400 milhões e o sistema do Banco Central não detectar risco de fraude? Questiona essa fonte, né? Gente, aqui é o seguinte, aqui a gente vai analisar também, nós podemos analisar que, olha só, é uma instituição, um mediando, fazendo essa ponte para menores que talvez não tenham a infra necessária para operar, né, como direto com o Banco Central. Então, passam por esses caras e esses caras fazem isso. Então, pelo menos 6 dessas instituições conectadas à BMP sofreram ataques, tá? E aí a BMP, ela foi procurada, né? Ela foi procurada e disse assim, ó, a CM Software, tá? Que é a infraestrutura, tá? A CM Software prestador de serviços, prestador de serviços de tecnologia para instituições provedoras de contas transacionais que não possuem meio de conexão própria,
comunicou ataque à sua infraestrutura. O BC determinou à CIM o desligamento dos acessos a instituições por elas operadas. Então, gente, todos que passam por aqui, esquece, não dá mais para rolar. Já o Banco Paulista, aqui, provavelmente, afirmou que uma falha em um provedor terceirizado causou uma interrupção temporária no seu sistema de Pix. A falha foi externa, não comprometeu dados sensíveis, nem gerou movimentações indevidas. As equipes técnicas, em conjunto com o Banco Central, estão trabalhando para restabelecer. Esse cara, Banco Paulista, com certeza é um que passa pela CIM Software. A CIM Software foi obrigada a desligar tudo. Automaticamente, o sistema de Pix ficou fora. Vejam só, gente, aqui a gente começa a entender, né? Poxa, tudo funciona bem, né? Eu mando um Pix na hora, tá do outro lado, mas, pessoal, por trás disso tudo, tem uma baita infraestrutura que precisa ser estudada para que isso aconteça, né? Então, se isso falha ou se você ganha um acesso a isso, isso daí pode causar muito estrago, tá? Agora, vamos entender como que os hackers, e eu vou substituir aqui os hackers por crackers, porque aqui no canal, você sabe, os hackers, a gente já diferenciou, não são cybercriminosos, os crackers sim. Os hackers são profissionais habilidosos no sistema de tecnologia, e eles usam isso para proteger e não para atacar. Então, nesse caso aqui, são cybercriminosos, ou eles podem se considerar hacktivistas, que não teoricamente não fazem parte da mesma questão, tá? Tudo vai depender de qual que é o propósito disso tudo aqui. Parece ser cybercriminosos, não hacktivistas. Mas vamos lá, vamos entender como que esses hacktivistas, esses cybercriminosos, como os cybercriminosos, eles conseguiram invadir isso aqui, né? Então, ó, segundo alguns especialistas, também trazido aqui por essa fonte, há indícios de que a falha principal foi em um sistema de hardware, ou seja, um dispositivo físico. Gente, ó, as características do ataque sofrido pela CM, integradora tal, levam especialistas a acreditar que o crime pode ter acontecido dentro da empresa. Dentro da empresa. Então, ela já tinha dito lá atrás que sofreu um problema na sua infra, né? Que a infra foi comprometida. Há indícios de que a falha principal foi um sistema de hardware, um dispositivo físico. Vamos entender isso aqui, gente, ó. A CIM atua conectando isso, né? A estrutura do SPI exige camadas de segurança, tanto em hardware quanto em software. Pessoal, vou dar um exemplo bem simples disso daqui. E isso daqui vai caminhar para um sistema de físico de criptografia, que é mais robusto. Quem aí investe em bitcoins, essas coisas, tem o token físico, que trabalha numa criptografia para te dar maior segurança. Esses caras têm a mesma coisa. Mas aí que tá, esses especialistas que não se identificam aqui, por isso não estou dando nome a eles, eles acreditam que a falha foi nesse hardware, gente. Então, ó, especialistas acreditam que a principal falha tenha sido de uma má configuração na camada de HSM, o módulo de segurança de hardware, o que indica que o hacker, estou lendo a notícia, pode ter tido uma ajuda interna para burlar as credenciais de segurança. Gente, olha só. Os maiores ataques que eu já vi, derrubar data center, sabe, fazer assim, os maiores arruaceiros, pessoal, estão dentro da empresa. Esses são os maiores arruaceiros. Porque quando você tem algo assim, você tem alguém fornecendo informações ali de dentro. Um hardware, né? Eu não vou falar um hardware físico porque é redundante, né, gente? Mas um hardware, né? Então, um dispositivo aqui, poxa, para ele ser burlado, ele precisa, lógico, ter o acesso, mas ele precisa também de uma ação física no local. Por isso que esses especialistas estão acreditando que isso
pode ter sido de lá, né? Pode ter sido de alguém de dentro, né, gente? Então, ó, vamos entender aqui. Eu vou usar a fonte para mostrar esse mapa que é muito interessante. Olha só como é que funciona o papel dessa integradora, tá? Ó, participante indireto são esses caras que não têm aí não pode chegar até o Banco Central. Participante direto passa pela internet, lógico, passa por uma rede homologada, vem aqui para o RSFN, que é a Rede de Sistema Financeiro Nacional, pega o provedor de serviço de tecnologia, tá? Que é aí nesse caso a CIM, e aí sim vem para o Pix aqui, o sistema de pagamentos instantâneos. Então veja, esse é o caminho que uma instituição que não pode chegar diretamente a isso aqui, faz, tá? E a CIM está por aqui. Então, ó, o HSM, como ele coloca aqui, ó, o HSM, tá? Peraí. É um dispositivo físico projetado para proteger e gerenciar chaves criptográficas. Pelo tamanho da operação, abre aspas aqui, acredito que não foi um brute force. Brute force, gente, é várias tentativas de quebrar camadas de segurança, ataque de força bruta, né? Então, esse brute force que eles estão falando é praticamente a tentativa e erro de várias senhas, vários acessos ao mesmo tempo, tá? Então, eles estão dizendo que não parece ter sido isso, ó, né? Para obter, aí ó, para poder entrar nas máquinas. Então, o pessoal já tem uma visão um pouco diferente, de que teria que ter um acesso interno. Aqui tá falando o nome do cara, né? Ó. Miller Augusto, CEO da Ivy Hold, especialista em construir soluções. Apesar da separação entre hardware e software, os sistemas funcionam de maneira integrada, lógico, né? O hardware sem o software é como um dispositivo desligado. É isso, né, gente? Poxa, o seu computador funciona sem um software? Não, precisa de um sistema operacional. A especulação é que no software tem ocorrido uma má configuração na camada de IAM, gerenciamento de acesso de identidade, né? Gerenciamento de identidade e acesso, desculpa. Gente, aí, ó, vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai entrar no ponto que eu estava comentando agora. Para esse tipo de ataque chegar, veja, eu invadi um intermediário que tem acesso ao Banco Central. Não necessariamente, estou dizendo, eu invadi no caso do hacker aqui, dos crackers. Eles não precisaram invadir o BC. Não foi lá no Bacen e invadiram. Não, eles pegaram o intermediário. Opa, encontraram umas brechas, fizeram uma análise de vulnerabilidades. Pode ter certeza que um ataque assim não é do dia para a noite. Ah, isso foi orquestrado, isso foi trabalhado. Te garanto que não é uma pessoa só. Só que tem uma associação criminosa por trás disso tudo. Estudaram as brechas, as vulnerabilidades e exploraram, né? A maneira mais fácil de burlar, ou a mais complexa também, não quer dizer que tenha sido fácil, não, tá? Então, olha só aqui o que diz o Daniel Fontes, ó. As pessoas entram e saem, modificam seus cargos e posições. Pessoas estão cobrindo outras pessoas. E manter esse sistema, controle de acessos, rígido é difícil. Então, o desafio da segurança é complexo. Gente, você já, provavelmente, nas empresas que você trabalhou, quantas pessoas você não viu ali sendo mandado embora, um de férias, o outro, o cara foi embora, depois voltou, foi recontratado. Pessoal, tudo isso exige um olhar muito sério, muito crítico do time de segurança da informação para controlar isso. E muitas das vezes, é raro, como dizem, né? É raro, mas acontece com frequência. O RH ou quem contrata, que é o RH, não comunica, muitas das vezes. E aí esse cara às vezes saiu, não avisou ninguém, né? O departamento de tecnologia não foi informado, o acesso do cara continua, ou ele tem um privilégio muito maior, compartilhou seu login com outra pessoa. Gente, isso acontece. Infelizmente. Então, o gerenciamento de acessos, que inclusive é pauta lá da ISO 27001, um dos temas é controle de acesso,
tanto físico como lógico, ele precisa ser estudado e revisado o tempo todo, gente. Então, ó, ele está dizendo aqui que isso é difícil, né? E ainda mais um especialista fala aqui, ó, por isso são importantes políticas de Zero Trust, né? Complementa Carlos Danilo, chefe da tecnologia de segurança da informação da Finet. Ó, não é porque o Daniel é meu superior que o que ele pedir em acessos eu vou conceder. Tem que entender para o que ele precisa. É isso, gente, né? Às vezes vem um superior e fala: olha, eu preciso disso aqui, preciso de acesso a isso, me dá, pronto, e acabou. E aí, se esse perfil, se esse login é invadido, lembra que eu falei de escalada de privilégios de um ataque cibernético, anatomia de um ataque cibernético? Se ele pega um login que tem várias permissões, opa, é um prato cheio, tá? E aqui nós temos, ó, ainda falando, depois que os criminosos conseguiram acesso, fraudaram as credenciais de comunicação com as instituições financeiras para desviar dinheiro. Até o momento, 3 instituições confirmaram terem sido afetadas. Apenas a BMP, que é a empresa de Banks as a Service, informou o valor de 400 milhões desviados de suas contas. Gente, eu iniciei o vídeo aqui falando que nós estamos falando de a gente está falando de 400 bilhões de uma instituição. Uma. Pelo menos 3 confirmaram. Não eram só 3 que se conectavam à CIM. Você duvida que está batendo mais de 1 bilhão aí? Eu falei 1 bilhão, tá? Eu estou falando isso por conta das fontes aqui. Mas apenas uma, falou que já teve desvio de 400 milhões. E aí, como que esse desvio foi feito? Né? Olha só, pessoal, o dinheiro é digital, cada dia que passa ele se torna mais abstrato, dificilmente você vai ver dinheiro em espécie. Esse tipo de coisa que a gente está vendo vai ser muito comum. Não vai existir mais notícias de quadrilha que fez o que aquele pessoal, acho que de Fortaleza, né, fez de cavar túnel para pegar. Gente, ninguém mais vai se arriscar assim, tá? Agora vai ficar todo a cargo da tecnologia. E essas empresas precisam ter camadas de segurança sérias e, lógico, também de entender o seu time, né? Quem está lá dentro, quem não é. E o Banco Central fica a crítica aí, que por que não teve uma trava, né? Um desvio tão grande assim, como foi feito, como foi permitido lá dentro, né? Deveria ter se atentado, visto que a instituição, não sei se movimentava um valor desse num dia, né, gente? Está falando de um valor muito grande num único dia. Bom, pessoal, ó, isso foi o que eu preparei para vocês, vim correndo aqui para gravar. Você sabe, toda quinta-feira, às 20 horas, estou aqui com você na Jornada do Imigrante Digital. Esse canal fala de segurança digital, como você protege seus dados na internet, e essa é a minha missão com você. Então, fica ligado e te vejo na próxima. Eu fui. Tchau.